Oi, gente, sejam bem-vindos ao Mujo e eu sou a Vivi Martins e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, assim, né? Sobre esse excesso, essa avalanche de preconceitos que os guris têm passado, assim, isso tem sido bem complicado. Eu vou sempre bater na mesma tecla que preconceito é algo inaceitável e, gente, não é só eles que sentem. É incrível, sabe? Eu acho que a gente nunca tá preparado para isso. Nunca. Andar com os guris hoje na rua, mesmo eles identificados, mesmo eles usando colarzinho, isso tem sido bem desafiador, assim. Principalmente em locais mais fechados, como supermercados, restaurantes. É bem complicado. O Ju, ele é mais na dele, assim, mas ele chama bastante atenção pelo tamanho e porque ele normalmente está com dois celulares e ele tem esse movimento. Então as pessoas param bastante para olhar ele. Mas eu noto que o Ju não dá muita bola para isso. Já o Mu, ele pula bastante, ele caminha, faz uma sequência de caminhadas no mesmo local, ele fala, né? Ele grita. Então isso chama bastante atenção pro lado dele. E infelizmente chama de uma forma negativa, porque as pessoas não conseguem olhar ele como alguém especial. Não conseguem olhar e enxergar naquele corpo adulto uma criança. As pessoas veem maldade. E isso é horrível. Outro dia, só para vocês terem uma ideia, eu estava no supermercado com ele e tinha duas senhoras. Senhoras, assim, ó, mais de 60 anos. Então, normal, eu tô fazendo questão de falar isso porque eu, pelo menos, quando a gente se refere a uma pessoa mais velha, a gente tem ideia que essa pessoa vai ter uma empatia melhor. Mas, infelizmente, não tem acontecido isso. Na verdade, até uma das grandes motivos dos preconceitos, um dos grandes preconceituosos tem sido as pessoas mais velhas. E isso é bem complicado, sabe? É bem complicado mesmo, porque eles não medem o que vão falar, eles simplesmente falam o que querem falar, não controlam os olhares, as caras, as caretas, as risadas, e isso é horrível, horrível. Enfim, nós estávamos no supermercado e ele tem um freezer onde tem algumas marcas, como Sadia, Perdigão, né? E aí ele estava lendo aqueles produtos lá, né? Que estavam dentro daquele freezer. E elas chegaram, e eu estava um pouco mais afastada, elas chegaram próximo onde ele estava e voltaram meio que se olhando assim, porque enquanto ele lia, ele pulava no mesmo local, mesmo onde ele estava, ele ficava pulando e aí ele falava sadia, aí voltava, aí ele pulava de novo, falava perdigão, aí voltava, aí ele vinha e falava de novo, lia de novo. Então, isso não há uma maldade. Nesse mesmo dia, se quem está assistindo o vídeo agora já viu, tem um videozinho dele sentadinho no chão lendo uma revista. Eu fiz questão de colocar aquele vídeo, porque foi exatamente nesse dia. Nós estávamos fazendo compras dele. E é algo rotineiro para nós fazer. Para mim é muito tranquilo ir ao supermercado com ele, é algo que eu faço há muitos anos. Só que realmente, conforme ele foi crescendo, o preconceito, os olhares estão ficando cada vez mais fortes, mais difíceis de a gente ignorar. E sabe que assim, essas senhoras que estavam do lado do freezer nesse dia, elas falaram algo entre elas e ficaram olhando para ele do outro lado do freezer. Aí eu falei para ele vir na mamãe e ele veio pulando e sorrindo. Aí eu cheguei perto do freezer, ajudei ele a ler, mostrei para ele o que estava ali dentro, abri o freezer para que ele pudesse tocar. Mas eu vi os olhares delas. E aí, quando a gente passou, uma delas fez o comentário: ah, esses doentinhos não poderiam andar sozinhos. Doentinhos, gente. Ele não estava sozinho, não é doente. Graças a Deus tem bastante saúde. Ele é autista. Só isso. E ele entendeu. E aí ele se fechou. E aí ele foi mais na minha frente, assim. A gente foi pro caixa, eu falei pra ele, filho, não dá bola. Não dá bola. Não dá bola. A doente é ela, a ignorância é dela. Aí ele sentou, foi olhar aquelas revistas.
E nisso elas passaram de novo. E aí ele passou por uma delas, assim, ele levantou, elas passaram para ir pro caixa, e a gôndola que estava com a revista era próximo ao caixa, assim. Ele levantou e foi até lá e deu um beijo nela, assim. Eu até fiquei olhando, assim, porque eu achei que ele só ia passar. E ele simplesmente foi e deu um beijo no rosto dela. E ela fez assim, que isso? Aí eu disse, certo, tu me desculpa, ele é muito beijoqueiro. Aí tentei explicar. E aí ela falou, não, eu posso abraçar ele, porque agora ele acabou de fazer algo que eu não imaginava. E aí eu disse, permiti que tu abrace, não tem problema. E ele adora um abraço e com certeza ele aceitou o abraço e ficou todo sorridente. Nem sempre a gente encontra pessoas que entendam através de um beijo que tá tudo bem. A gente tem ouvido muito doente, louco, coitadinhos. Outro dia num restaurante, um casal chegou a se virar para nós para olhar enquanto os guris comiam. E é muito frustrante. É muito, muito, muito desgastante isso. Eu cheguei a virar, me sentei de frente para esse casal, fiquei comendo, olhando para eles e eles seguiram olhando. Casais que teve outro episódio no supermercado que um casal tirou a criança que estava perto enquanto ele pegava batata, me ajudava a escolher batata. E aí ele pulava e pegava as batatas e o casal simplesmente pegou a criança que estava perto, ele tem uns 7 anos, e foi tirando ela de costas, assim. E a criança não entendeu muito, e eles só falaram, é porque ele pode acabar te machucando. Então, esse vídeo de hoje, para retorno, é contando um pouquinho do desabafo desses episódios de preconceito que tem sido cada vez mais forte, tem sido cada vez mais difíceis. Nós não vamos fazer o Mu parar, nem temos intenção. O Mu parar ou o Ju de serem que eles são. Eles são assim, eles pulam, eles não têm maldade, eles não conseguem ver que tá ruim, nem identificar muitos olhares, mas eu identifico. E tem sido muito complicado mesmo. E eu sempre digo que eu vou bater de frente, eu vou xingar, eu vou. Só que dependendo da situação, acontece no momento que eu não tenho como fazer muita coisa. Porque me pega tão de surpresa e eu fico tão triste naquele momento que eu acabo me trancando também. E aí fico só tentando socorrer eles, ficarem do lado, explicando para eles que não é um problema deles, e sim a ignorância da pessoa. Mas é bem doído, é bem ruim. E infelizmente, eu já falei isso em outros vídeos, conforme eles crescem, mais preconceito eles passam, menos apoio temos, menos assistência temos. A sociedade está preparada para autistas, crianças, tamanho pequeno, né? Ainda lá na infância. Ele é o autista que não cresceu ainda, né? E o nível 1, o 2, o top, né? O nível mais, onde a parte intelectual você aparece mais. Não é a nossa realidade. O nosso nível e né, os nossos autistas, eles são diferentes. Eles não falam, eles não interagem da forma que a gente espera que interaja. E muitos usam fralda, não é o caso dos meus, mas boa parte usa, né? Alguns não conseguem comer sozinho, precisam de apoio para caminhar. São, nem eu falo, uns bebês no corpo de adulto. Isso não interfere que o corpo cresça e desenvolva normalmente, ainda bem. Só que a sociedade não está preparada para isso. A sociedade está preparada para autistas crianças e autistas num nível intelectual que se sobressaem. Não para o autista que cresce e não desenvolve mentalidade quase. Continua ainda criança, mas o corpo está adulto. E
E a gente está sentindo na pele isso ultimamente. Tem sido bem doído, bem ruim mesmo, muito desgastante. E esse vídeo ele é exatamente isso, essa frustração toda. É essa parte feia de uma sociedade ignorante, que ainda não aprendeu que somos todos iguais e todos diferentes da mesma forma. Para nós não faz, não tem que existir esse preconceito, ele não pode existir, gente. O autismo está na sociedade numa quantidade enorme e eu acredito que ele vai crescer cada vez mais. Quanto mais diagnóstico aparecer, mais autistas vamos ter. E se a sociedade não se preparar, como é que a gente vai ficar? Então, é melhor a gente começar a repensar os olhares, os comentários, porque, como eu falei, dói neles, dói na gente. É horrível ver o meu filho ficando constrangido por algo que ele não fez de errado, simplesmente por existir. Esse é o vídeo de hoje. Um grande beijo. Até a próxima semana.